Então, terceiro ano, aqui é um conteúdo que a gente vai novo, porém não tão novo ainda. É uma parte do conteúdo que a gente já aprendeu lá no primeiro bimestre. No primeiro bimestre a gente aprendeu monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então eu vou fazer só uma revisão, ok? Monossílaba é quando tem uma única sílaba. Ela não se separa. Dissílaba é quando eu tenho duas sílabas na separação silábica. Trissílaba é quando eu tenho três sílabas na separação silábica. Polissílaba é quando eu tenho 4 ou mais sílabas na separação silábica. Então, o que é separação? É quando eu vou separar a palavra. Ignorem essa parte aqui, que é para eu fazer aqui. Então, se eu tenho pé, a sílaba não se separa. Então, eu tenho uma monossílaba. Agora, eu tenho vaca. Eu faço vaca. Quantas deu? 2. Então, eu tenho uma dissílaba. Aí eu tenho sapato. Vou separar. Sapato. Eu tenho 3. Se eu tenho 3, eu tenho uma trissílaba. E agora eu tenho correspondência. Então eu vou separar. Correspondência. Então eu tenho 1, 2. Vamos separar aqui na mão, igual a gente fez lá na sala. Correspondência. Correspondência eu separei. Tem mais? Então tem mais de 5 sílabas. Quantas vezes eu bati? Então ela é uma polissílaba. Ok? Só estou lembrando. Por que a professora está relembrando? Porque nessa apostila ela traz uma função a mais referente às palavras monossílabas. Então são as palavras que têm uma sílaba única, que não se separa. Pá, má, tá, e assim por diante. Mãe, vó, vô, tio, ok? Então, na disciplina de português, ela traz agora, lá na página de número, deixa eu folhear a página de número aqui, na página de número 23, o seguinte conteúdo. Monossílabas átonas e tônicas. Certo? Então, de novo, monossílabas são palavras de uma única sílaba. Ela não se separa. Ok? Se você não sabe o que é monossílaba, então tem que me perguntar. Então, monossílabas são palavras de uma única sílaba que não se separa. E delas tem as átonas e tem as tônicas. Qual a diferença? A diferença é que as átonas são sílabas que a gente não separa e o som dela é fraco. Exemplo. Na, vá, lá, a, e. Porque o a e o e são vogais e consoantes que ficam sozinhas, mas quando elas estão na frase, elas fazem uma sílabação, certo? Então eu digo, a casa é rosa. Então a tem uma função nessa frase, ok? Então aqui no caso, ela é uma sílaba simples. E, geralmente, ela não... Qual é a regra para diferenciar uma da outra, ok? Então vamos lá. Peraí, deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então, da, de, ok? São átonas, são sílabas fracas. E as tônicas são sílabas fortes que você fala na frase. Então, a, o, avô. Então, o avô usa chapéu. Então, eu vou ver se eu tenho sílabas átonas, monossílabas átonas e tônicas. Então, o, eu faço o som mais forte, o, não. O é uma sílaba átona. Por quê?
Porque ela não tem significado próprio. O que é o O? Ele significa alguma coisa? Essa é a diferença. Mais fácil de vocês aprenderem. Então, além dela fazer um som mais fraco, ela não tem significado sozinha. Então, o O sozinho, ele é apenas uma vogal. Agora, avô tem significado sozinho? É monossílaba? Então ela é tônica. E a maioria que a prof teve percebendo ali das sílabas tônicas, elas têm acentuação. É uma regra? Não. É uma coisa que eu observei, que quando a palavra tem acentuação, sendo monossílaba, e ela tem um significado, ela tem um sentido, ok? Então, avô, ela é um substantivo. E as sílabas tônicas, geralmente, como consta na apostila, elas são substantivos ou verbos, ok? Verbos a gente ainda vai aprender. Então, o avô usa chapéu. Agora, usa é de usar. Ele é um substantivo ou é um verbo? Ele é um verbo. Então, usar é uma sílaba tônica, porque eu não separo. Então, é um conteúdo um pouco dificinho, mas a regra é a seguinte. Certo? Vamos lá, vou apagar isso aqui. Monossílabas, uma única sílaba que não se separa. Átonas, o som é mais fraco e não tem significado sozinha. Ela não se torna nada. Exemplo, lhe, nos, em, e, que, uns. Ok? Se não estiver se referindo ao número 1, a numeração 1. Tônica, ela sempre é um substantivo ou um verbo. E geralmente leva acentuação. Não é todas, mas a maioria. Com mais força na fala. Vamos lá. De novo. Monossílaba, uma única sílaba. Não se separa. Mãe, pai, vó, tio. A, lá, pá, pá. Se são átonas, elas são fracas e elas não têm significado sozinha. Não tem significado próprio. Se não for o número. Da, ma, mas, is, ok? Tônica, ela é um substantivo ou um verbo. Como a gente não aprendeu o verbo, vai ser o nosso próximo conteúdo. Com mais força. E a maioria das palavras tem acentuação. Perdi a caneta. Qual a acentuação, geralmente? Circunflexo e acento agudo. Ok? Prof, isso aqui só as palavras que têm acento são sílabas tônicas? Não. Porque a palavra voz é uma sílaba tônica, monossílaba tônica, porque a palavra voz, a voz, ela tem uma força na fala. Então, quando diz mais fraca, é na fala, quando você está sonorizando a palavra, é o som da palavra, ok? Então, na apostila, lá na página de número 23, diz assim: são monossílabas as palavras com apenas uma sílaba, ok? Conforme a identificação com que são pronunciadas, elas são classificadas em monossílabas átonas ou tônicas. Exemplo, a voz da consciência. Então, vamos apagar tudo isso aqui. A frase que a apostila traz é: a voz da consciência. Ok. Então, eu primeiro vou achar... Eu estou vendo substantivo? Estou. Voz é substantivo e consciência é adjetivo. Então, eu já reparei que consciência não pode ser, porque consciência não é uma palavra monossílaba. Então, o A eu separo?
Não, então é monossílaba. Voz, eu separo? Não, então é monossílaba. E dá, eu separo? Não, então é monossílaba. Ok, deixa eu pegar a caneta vermelha. Agora, elas são átonas ou são tônicas? O A, ele é um substantivo? Não. Ele tem sentido sozinho? Ele significa alguma coisa? Ele é um objeto? Ele é um verbo? Não. Então, ele é átona. A palavra voz é uma monossílaba? Sim, já vimos. Ela tem sentido na frase? Voz é um substantivo? Sim. Ah, então além de ela ser um substantivo, ela é uma monossílaba tônica. Por quê? Porque ela tem... Eu falo a voz, a pronúncia dela, a fala dela é mais forte. E ela tem sentido quando está sozinha. E a sílaba da é uma monossílaba átona. Por quê? Átona, o N. Por quê? Porque quando ela está sozinha, ela não tem sentido de uma outra palavra. Ela não te repete a um objeto, a um ser, a qualquer coisa. Então, assim é o conteúdo de hoje. Então, vocês terão que fazer ali na apostila a atividade. Número 1, leia novamente o texto, o balão do pensamento do Gaturro, lá na página anterior, e ver. As palavras a seguir têm a mesma quantidade de sílabas? Elas são monossílaba, dissílaba, dissílaba ou trissílaba? Tem a explicação, letra C. No quadro do item A, qual a única monossílaba acentuada? É tônica ou átona? Então, vamos lá. E fazer... Ó, na página 24 diz assim: regras de acentuação monossílabas. A palavra voz e a palavra já são monossílabas tônicas, contudo, apenas uma delas é acentuada. Para saber por que isso acontece, é preciso conhecer a regra de acentuação que leva em conta a terminação das palavras. Então, no próximo vídeo, a prof vai para essa parte. Entenderam? Ó, vamos lá. Ok? Até aqui parei. No próximo vídeo eu continuo. Regras de acentuação monossilábica.